Paz, alegria, bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos na oitava de Natal. O que significa isso? Significa que o Natal é tão importante que nós celebramos em 8 dias, não é só um dia. Por isso nós temos a oitava de Natal, porque é uma festa muito importante na nossa igreja, uma solenidade muito importante, o mistério da encarnação, não pode ser celebrado só num dia. Então celebramos em 8 dias, como se fosse um só. Também a Páscoa, a gente tem a oitava de Páscoa, porque também é um outro grande mistério da nossa salvação e que precisa ser bem celebrado. E aí temos aqui a continuação do Evangelho, né? Nós estamos meditando aqui o que acontece depois do nascimento de Jesus. Estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 36 a 40. Vamos então meditar e acolher a mensagem no coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho aí para as notificações, compartilha, ajuda aí. Na descrição desse vídeo tem um link se você quiser entrar num grupo de WhatsApp fechado para poder receber todos os conteúdos desse canal. Nós vamos ter aí muitas novidades no canal, formação bíblica, com certeza vai ajudar muito na nossa formação. Então vamos lá para a meditação do Evangelho de hoje, que diz assim: havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos falando ainda da encarnação de Jesus, que foi algo muito sério, não foi brincadeira, foi algo real. Por isso Jesus crescia, ficava robusto, adquiria sabedoria, graça diante de Deus, também ele crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele não veio pronto, ele veio de fato, passou por todas as vias humanas, teve a mediação humana, foi ensinado, adquiriu sabedoria, discernimento. Ele não veio pronto, sabendo tudo, apesar da sua essência divina, mas ele se encarnou realmente. Isso é fato e precisa ficar muito claro para nós, para entender a missão de Jesus e entender também o papel de Maria e de José como mediação humana para ajudar na educação de Jesus, na formação humana de Jesus. Olha que importante isso. Então Deus realmente fez a escolha certa dessa mediação humana. E aqui a gente tem também, falando em mediação humana, pessoas que vão aparecendo no Evangelho e que vão nos ensinar muitas coisas. O evangelista aqui mostra uma mulher, a profetisa Ana. É quando Jesus vai ser apresentado no templo para ser circuncidado, como o costume dos judeus. Primeiro aparece, tem a profecia de Simeão, um homem conduzido, cheio do Espírito Santo, louva a Deus, e ele fala do menino, reconhece o menino que está dentro do templo com muitos sacerdotes, haviam centenas de sacerdotes, doutores da lei, dentro do templo de Jerusalém, sem contar a multidão, mas ninguém iria ser capaz talvez de reconhecer a presença do Messias, o Filho de Deus, naquele menino, na simplicidade daquele menino. Só alguém cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, que é o caso de Simeão e também da profetisa Ana. Ana aqui, ela é símbolo das pessoas cheias do Espírito Santo, que sabe reconhecer a presença de Deus na simplicidade, nas coisas pequenas. É o símbolo daquelas mulheres dedicadas na igreja, simples, humildes e que sabe reconhecer a presença de Deus porque são conduzidas pelo Espírito e sabe reconhecer nas pequenas coisas. A profetisa Ana também reconheceu a presença de Deus naquele menino que
passou despercebido por muitas pessoas, mas ela, por ser cheia do Espírito, servindo a Deus com jejuns e orações no templo, reconhece, ela tem a sensibilidade de reconhecer e vai falar do menino, vai proclamar aquele menino como aquele que veio trazer a libertação e a esperança para o povo. Então, para reconhecer Deus é necessário esta simplicidade, esta direção do Espírito. É necessário essas características de Simeão e de Ana, da profetisa Ana. E aqui, Lucas também, o evangelista, ele vai colocar esses dois personagens, homem e mulher. Um como profeta e uma mulher como profetisa. Ele dá destaque, coloca o homem e a mulher ali como dignos da mesma graça de reconhecer o Messias. Numa cultura machista, inclusive, Lucas evidencia, e Lucas vai fazer isso em outros momentos no Evangelho, inclusive no Atos dos Apóstolos, vai colocar mulheres em evidência, vai colocar a mulher proclamando, sendo a primeira a proclamar a ressurreição de Jesus, ou seja, ele vai dar evidência, colocar a mulher ali nessa igualdade com o homem, mas no sentido de graça. A graça que está sobre o homem está também sobre a mulher, que pode também profetizar, pode falar em nome de Deus, pode ter o coração também sensível para as coisas de Deus e pode também ser esse canal da graça de Deus. Olha que beleza isso, olha que bonito isso no Evangelho, a gente perceber as mulheres sendo colocadas em evidência. O valor que é dado aqui às mulheres servindo ao Senhor. E hoje nem precisa a gente se esforçar tanto, as mulheres estão em evidência no seu serviço na igreja, nas comunidades, na simplicidade, reconhecendo a presença de Deus no seu toque feminino, nas coisas simples, percebendo, conduzidas pelo Espírito Santo, ajudando, colaborando e claro, propagando também essa presença de Deus, levando esperança para as pessoas. Quantas mulheres devemos louvar e bendizer a Deus por tantas mulheres. E aqui Ana é essa mulher de louvor. Aqui vai para tantas mulheres viúvas, de idade avançada, que precisam olhar para esta mulher, seguir também o exemplo dessa mulher dedicada, comprometida com o reino de Deus, comprometida com o templo, comprometida com a igreja. Muitas mulheres precisam olhar para Ana e ver aqui essa docilidade, uma mulher que louvava a Deus, uma mulher de idade avançada, 84 anos, mas que não era pessimista, tinha um olhar de esperança e propagava isso, e era uma mulher cheia do Espírito Santo e que louvava a Deus. E aí vai de encontro, talvez, ou é um contraponto com muitas mulheres hoje de idade avançada, viúvas, mas que se entristeceram pela vida, mas que vivem murmurando, reclamando, não se deixaram conduzir pelo Espírito, ficam cuidando mais da vida dos outros do que da igreja, do compromisso da igreja, que poderiam estar ali fazendo algo pelo reino de Deus, mas estão com coisas mesquinhas, coisas pequenas, perdidas em tantas situações. Mulheres que poderiam se dedicar também à oração e jejum, mas estão ocupadas com muitos entretenimentos, que poderiam estar dedicadas ao reino de Deus, mas estão dedicadas a coisas supérfluas, coisas vãs, coisas até vulgares. Então é preciso que sigamos o exemplo desta mulher, que ela possa ser modelo também para muitas mulheres de idade avançada, muitas viúvas, e existem muitas mulheres como Ana, mas existem muitas mulheres que estão tomando um outro rumo e que aqui é um exemplo para ser seguido. Peçamos ao Senhor então a graça de refletir sobre isso, a graça de entender que nós precisamos também, conduzidos pelo Espírito, reconhecer a presença de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.